Toffoli também ele está pegando o caso do Banco Master, escolhendo peritos aí para poder ver as provas. Mas vamos lembrar como que o Toffoli também trabalhava, como é que o Toffoli ele atuava lá atrás, com as suas próprias palavras. Nós vamos trazer aí para vocês. Coloca lá, produção, Toffoli. Vai lá, Toffoli, conta para nós aí. Conta pra gente, solta aí, produção. Isso, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Faz o Ia nome. ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. E essas pessoas moram lá. Até hoje. Porque depois conseguimos efetivamente suspender o despejo no Tribunal Regional Federal e fomos à Caixa Econômica Federal, era um terreno da Caixa, que a Caixa tinha obtido em dação em pagamento de dívida bancária, e lá hoje tem um conjunto habitacional, que atendeu não só aquelas chamados invasores, que a gente sempre chamava de ocupantes, nunca... Mas vamos lá, invasores se chamam de ocupantes. Foi lá, o que a gente vai fazer? Tem uns agravos regimentais e tudo mais. Calma aí que eu vou lá na corte, pego o processo e sumo com ele, não tem mais processo. A pergunta que não quer calar para você que está aí na audiência, não parece, né, com o que ele está fazendo com o Banco Master? Ponto de interrogação. Não estou afirmando, estou perguntando. Não está parecido que ele foi lá, pegou o processo para si, pegou as provas para si, enfiou tudo no meio do fiofó, né? Depois acabou declinando, mandou lá para a Procuradoria-Geral da República, agora está demovendo aí para a PF, mas ele escolhendo quem são os peritos, ele que está escolhendo por indicação, né? Não serão os peritos que já estão atuando no caso. Muito estranho, hein? O que você quer esconder, hein, Toffoli? Mas vamos continuar ouvindo aí, ó. De invasores, ocupantes. E esse roubo do processo, ó, o que ele está falando aí, ó. Esse roubo do processo, isso na ocasião em 2014, ele declarou na USP. resolveu a situação, porque conseguimos suspender e depois, negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir, porque o Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que Vladimir, o cara que roubou o processo. aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. A juíza, aí o Vitor contou toda a história e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Vocês estão entendendo aí? Vocês estão entendendo? Não dá a impressão que o modus operandi pode ser o mesmo aí que o caso do Banco Master, sendo que o nome dele está envolvido até o pescoço, tem a questão do resort aí com seus familiares, né? Tem a questão de toda a influência. Você que está chegando agora aí, por favor, eu clamo pelo seu like. Você que está no YouTube, é só sair do chat ao vivo e deixar o seu like aí. Não é muito estranho para não cheirar podre? Pois é, né? E é na nossa cara que eles fazem isso. Na nossa cara, um dos maiores escândalos, se não o maior escândalo de corrupção que partiu ali das investigações do INSS,
que é o Banco Master, pode aí, né, mostrar ou desnudar, vir à tona, uma coisa que poderia estar acontecendo há tempos, o modus operandi do sistema, né, como eles trabalham. E é um tapa na cara da sociedade, é um tapa na minha cara, é um tapa na sua cara, né? E eles fazem isso sem o menor pudor, né? Eles fazem isso aí sem o menor pudor e ri. Ah, não, foi lá, roubou o processo, não tinha o que fazer lá porque estava em trâmite, né? Estava em análise. Aí o advogado foi lá, chegou, pediu o processo e sumiu com o processo. Aí depois ele ainda foi absolvido, ele roubou o processo. Foi lá, roubou o processo, né, de desapropriação, né, e aí ficou por isso mesmo. Vocês estão entendendo aí a gravidade do negócio? Não parece que nós somos trouxa? Ou eles acham que nós somos trouxa? Um vídeo do próprio Dias Toffoli, né, que está agora encrencado aí, na verdade, sujo na rodinha por conta do escândalo do Banco Master, né? Tá sujo na rodinha aí por conta do escândalo do Banco Master. No caso em que ele está envolvido, né? Deveria estar sendo se declarando aí impedido de julgar o caso, né? Impedido de julgar o caso. E nós vamos detalhar aqui para você a questão do Banco Master. Vamos detalhar. Eu fiz uma investigação sobre isso. Eu peço que você fique comigo até o final, né? Eu fiz uma investigação com bases em fontes aí abertas, né, sobre tudo que está acontecendo, e os principais achados aqui. O ministro Dias Toffoli, ele tomou algumas decisões processuais atípicas, né, como determinação de lacrar e armazenar as provas na sede da Corte da Marola, exatamente, limitando o acesso da Polícia Federal e exigências, né, fazendo exigências de explicações sobre a cronologia da operação. Ou seja, como é que vocês não conseguiram fazer uma operação em 24 horas? Né? E aí vamos trazer as ligações da família do ministro, né, do Dias Toffoli, e a REAG Investimentos, gestora central aí do esquema de fraudes, no caso Banco Master, a REAG Investimentos, que tem ligações com o crime organizado, né? E o ministro, ele fez uma, né, viagem na aeronave particular com um advogado ligado ao caso, dias antes de avocar o processo e decretar o sigilo. Você viu que estranho? Ele foi lá, catou o processo para ele, pegou o processo. Ah, o negócio vai explodir na imprensa toda. Ah, Malu Gaspar vai fazer um monte de matéria. Deixa eu pegar o processo aqui. Alguém vai vazar, né? Mas vamos lá. Eu estou trazendo coisas que são públicas, né? São públicas aí. A investigação da PF aponta aí para uma fraude bilionária do Banco Master envolvendo a criação de empreendimentos ilícitos e também a circulação de recursos através de fundos de investimentos para enfiar artificialmente ativos do Banco Master. Vocês estão entendendo aí? As ligações, estava lá com pelo menos com 2 advogados, Dias Toffoli. Pois é. Vamos lá. Setembro de 21. Vamos fazer uma cronologia aqui. Em setembro de 21, tem o fundo Arion da REAG Investimentos da empresa da família de Toffoli, né? Foi criado esse fundo aí, né? Em setembro de 2021. Em novembro de 2025, o Banco Master ele é liquidado pelo Banco Central, né? Em 28 de novembro de 25, o Toffoli ele é sorteado como relator aí, do recurso do Vorcaro no STF. Estranho, né? No dia 29/11,
o Toffoli, ele viaja aí acompanhado de advogados do Banco Master para a final da Libertadores lá no Peru. No dia 9/12, o Toffoli, ele avoca o inquérito, ó, logo na sequência, ó, avoca o inquérito, tá, para o STF, tá, e decreta sigilo total, até tirando provas da CPMI do INSS. No dia 8/1, presta atenção, o Toffoli, ele autoriza a segunda fase da operação com prazo de 24 horas a partir do dia 12/1. Só que o pedido feito pela Polícia Federal havia sido feito há meses, né? Aí o que ele fez? Ele armou uma cilada para a Polícia Federal não cumprir, que ele sabia que ele não ia conseguir, que a Polícia Federal quase impossível, ia ser impossível de concluir essa fase, né? E aí ele foi lá e mandou lacrar as provas. Isso pegou mal, mas pegou muito mal, né? E depois, no dia 13, a PF, 13 de janeiro desse ano, a PF deflagrou a fase, ele mandou no dia 12, né? No dia 13, a PF deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero. No dia 14, o Toffoli determina que as provas sejam lacradas e enviadas aí ao STF. No mesmo dia 14, o Toffoli, ele critica a PF pela demora e exige explicações. E no dia 15, para o dia 16, no dia 15 ele devolveu para a PGR, mandou as provas para a PGR, e no dia 16 ele determinou 4 peritos escolhidos por ele para ir lá na PGR estudar as provas. Aí a pergunta que não quer calar, vamos ouvir de novo aquele vídeo lá, produção? Você que está chegando aí na nossa live, não deixou o seu like ainda? Deixa o seu like é muito importante, gente. É importante vocês saberem isso daí, o que está acontecendo na nossa transmissão. É muito importante que vocês estejam aí conosco, né? Eu vou ver aqui um comentário. Salve, Denis! Boa tarde. Felipe, obrigado, meu querido. Boa tarde, meu querido. Tamo junto aí, né? Onde eu consigo te enviar um material sigiloso ligando todos os pontos da questão aí do molusco? Me procura no @destrapátria no X. Me segue e manda uma DM ali, a gente conversa aqui, ó. @destrapátria. Opa, é Destra_Pátria. Cadê a produção? Digita lá. Destra_Pátria. Deixa eu colocar aí para vocês. Ver se vai. Meu X é esse aqui, ó. @Destra_Pátria. Para quem não conhece meu X, tô colocando aí para vocês, tá? Manda uma DM lá. Me segue primeiro e me manda uma DM. Eu te sigo de volta, você consegue mandar uma DM, a gente conversa lá. Teve um cara, um determinado tempo, alguns anos atrás, que ficou no quinto andar de um hospital famoso aí. De hospital famoso, ficou lá no quinto andar. Esse quinto andar, viu? Esse quinto andar. Essa história desse quinto andar vai ser... Logo, logo aparece essa história do quinto andar aí, você vai ver só. Ai, se eu pudesse contar tudo que eu sonhei sobre isso daí, né? Se eu pudesse contar. Mas vamos lá, vamos ver o vídeo do Toffoli aí, produção. Coloca de novo na agulha aí. Não parece aqui, ó, o que eu narrei agora para vocês estão em fontes oficiais, tá? Tá em fontes oficiais aí. Solta o vídeo do Toffoli aí, do amigo do meu pai. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança,
porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer, o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã. Não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma pro Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter... Não, pior que ele fala assim, parece brincadeira. Não, o pessoal ri, né? Isso é impossível, você é louco alguém fazer isso aí? Isso é contra a ética, né? Isso é contra a ética. Um professor dando aula, tá? Dando aula. Olha o tipo de professor aqui da aula. Volta lá, produção, põe lá. Esse despejo tem um conjunto habitacional. E essas pessoas moram lá. Até hoje. Porque depois conseguimos efetivamente suspender o despejo no Tribunal Regional Federal e fomos à Caixa Econômica Federal, era um terreno da Caixa, que a Caixa tinha obtido em dação em pagamento de dívida bancária, e lá hoje tem um conjunto habitacional, que atendeu não só aquelas chamados invasores, que a gente sempre chamava de ocupantes, nunca de invasores, ocupantes, e esse roubo do processo... E esse roubo do processo, ou seja, ele presenciou de um crime, né, viu um crime acontecer e não fez nada. Esse roubo do processo, ele que falou, não sou eu não. Ó. Então quer dizer que vocês roubaram o processo, Toffoli? Né? Ele que está dizendo, não sou eu não aí, ó. Resolveu a situação, porque conseguimos suspender. Conseguimos suspender. Então ele fez parte de um crime, né, esse roubo do processo, né? Toffoli, você roubou, posso chamar de ladrão? Você mesmo está dizendo que roubou um processo, né? Você agiu como um ladrão aí junto com seu comparsa, você participou de um crime aí, formação de quadrilha. Tinha quantas pessoas aí? Mais que 3? Né? Hein, ô Toffoli? Hein, amigo do Marcelo, do pai do Marcelo? Ah, né? Vai lá. E depois, negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir, porque o Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. Sobrou pro outro, né? Porque daí um foi chamado para ser testemunha, né? Por conta do roubo. Aí falou, não, você participou e você pode contar o que aconteceu. Ele tá contando que eles participaram de um roubo. Então tinha 3 pessoas, né? A testemunha. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala, mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. A juíza... E então a juíza, ela tinha ligações, conflitos de interesse, é isso mesmo, Toffoli? É isso mesmo, conflitos de interesse? Ah, então já dá formação de quadrilha, não dá não? Ponto de interrogação. Aí o Vitor contou toda a história, e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Aí, ó, puro conflito de interesse. Aí a juíza foi lá porque arquivou o processo contra o cara que roubou um processo da corte. Não parece, não é parecido aí que tava com a PF as investigações. A PF quem estava conduzindo as investigações. Aí o negócio estava explodindo, fugindo de controle dos caras. O que o Toffoli fez? Tirou o processo das investigações da mão da PF e trouxe para ele. Que é uma atribuição da Polícia Federal para realizar as investigações. Vocês estão entendendo aí? É uma atribuição da Polícia Federal realizar as investigações. E aí, você que está assistindo, parece ou não parece o mesmo modus operandi aí? Não parece? Para perguntar se parece, não ofende. Eu não estou afirmando, né? Na verdade.
Pois é. Aí vamos lá. Não parece com o que eu narrei aqui do Banco Master? Mas vamos lá. Falamos do presidente Bolsonaro, né, que está sob tortura, coitado do nosso querido presidente. Mas vamos lá. Vamos falar das redes de conexões que eu fiz aqui, das investigações que eu trouxe uma rede de conexões complexas aqui, né, entre os alvos, né, abrangendo aí o ambiente político, a esfera política, a esfera jurídica e empresarial. Dias Toffoli, nó central aí da investigação que eu fiz. Como relator do caso na Corte da Marola, suas decisões, elas impactam aí diretamente na investigação. Vocês estão entendendo? Suas conexões familiares com empresas que receberam investimentos de fundos ligados à RIAG, a RIAG que também está ligada ao crime organizado, e a sua proximidade com o advogado do caso. Ó, conflito de interesse aí. Se ele conseguiu fazer aquilo com aquele outro amigo dele lá, né, o Vladimir e o outro, né? Estranho, né? Advogado do caso com o juiz do caso. Olha que coincidência. O principal ponto de conflito de interesse, né? Praticamente evidente aí, né? Aí nós vamos aí ao Daniel Vorcaro, também como nó central. Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Ele está no centro da investigação da fraude. Ele cultivou, né, uma vasta rede de contatos, contratando aí alguns influenciadores, como alguns influentes, né, como Ricardo Lewandowski, Guido Mantega e Michel Temer, como consultores ou advogados para os seus interesses. Olha quem que eles contrataram aí, quem estava interessado no Banco Master. Além também da dona Viviane Barsi de Moraes, a esposa do careca do cabeça de vácuo da Corte da Marola. Olha a estrutura aqui para vocês. A REAG Investimento também está como nó-chave da investigação que eu fiz, administradora dos fundos que, segundo as investigações, eram usados aí para movimentar os recursos de forma fraudulenta. A REAG é o elo financeiro entre o esquema do Banco Master e as empresas da família Toffoli. Olha aí, vocês estão entendendo? A gestora, né, também é investigada na Operação Carbono Oculto por suposta lavagem de dinheiro pelo primeiro sem mando da capital. Lembra alguns meses atrás, no ano passado, que foi deflagrado aí essa operação, onde foi constatado que também tinha crime organizado dentro do sistema financeiro? Pois é, seu fundador da REAG é o João Carlos Mansur. E é um dos alvos aí, né? É um dos alvos em ambas as operações, tanto da Carbono Oculto quanto da Compliance Zero. Olha aí a rede. Presta atenção. Conexões políticas. A rede de Vorcaro se estende a políticos de alto escalão como Ciro Nogueira, presidente do PP, Antônio Rueda, do Republicanos, que teriam intermediário a tentativa de venda do Banco Master ao BRB, né? Aí seu cunhado, Fabiano Zettel, foi um dos maiores doadores individuais para campanhas políticas. Pois é. Vocês estão vendo aí? O que eles queriam fazer? Eles queriam evitar a liquidação, né, para a compra do Master pelo BRB, para evitar a liquidação, para esconder as falcatruas, para esconder as fraudes. Tá? Para esconder as falcatruas, para esconder as fraudes. Tanto que
um projeto de lei, tá? Foi expedido, foi feito pelo Ciro Nogueira, proposto pelo Ciro Nogueira e mais alguns entes do Congresso, para que o valor dos recursos, né, quando um banco é liquidado, o recurso para ressarcir as pessoas é limitado a R$250 mil por credor, né? E se você tinha mais de 1 milhão lá, você só vai receber 250 mil. O que eles queriam fazer? Passar uma lei lá no Congresso para aumentar o valor desse fundo para 1 milhão. 1 milhão de reais. Sorte, só que não passou. Só que quase um terço do compulsório, do fundo garantidor de crédito, que os bancos depositam lá, foi usado, já está sendo usado para pagar esses credores. Agora imagina, você era 250 mil, era o teto. Aí passa para 1 milhão. Esse número ia dobrar, ia chegar a quase 125 bilhões de reais. Aí eu pergunto para vocês aí, os outros bancos que também depositaram recursos lá, que estão sendo usados seus recursos para pagar a cagada do Banco Master, será que eles ficaram felizes ou contentes aí com essa liquidação aí? Mas vamos lá. Conexões jurídicas. Além do Dias Toffoli, né? Além do Dias Toffoli, presta atenção. O escritório da esposa do cabeça de vácuo da corte da Marola, o Careca, a dona Vivi, possuía um contrato milionário com o Banco Master. O próprio cabeça de vácuo da corte da Marola teria contatado o presidente do Banco Central para tratar aí de assuntos relacionados ao Banco Master. Pois é. Ele disse que era por conta da Magnitsky. Estão entendendo aí a questão? Até onde vão essas bombas aí que estão caindo na nossa república? O desespero dos caras, por isso que eles estão colocando coisa como cortina de fumaça, a questão de remover o presidente Bolsonaro ali da PF, ao invés de construir uma sala melhor para o presidente Bolsonaro, né? E é um prédio grande, o prédio da PF. É o desespero, o desespero faz o cara fazer isso daí, ó. Eles acham que tem plateia para isso. Por que parece ainda tem uma plateia para isso. Pois é. Por incrível que pareça, tem aí, né, a questão disso tudo, né? Isso é uma rede capilar de corrupção, né? É uma rede capilar de corrupção, né? E eu fiz esse estudo, ainda vou postar mais coisas. Eu postei lá no site da extrapatria.com. Se você digitar lá Banco Master, você vai encontrar várias reportagens que eu fiz, várias matérias que eu fiz, né? Para poder trazer aí para vocês tudo que está acontecendo, né? Que nem alguns pontos chaves aqui, né? A atuação processual atípica do relator, no caso o ministro Dias Toffoli, como relator do caso na Corte da Marola, uma série de decisões que em conjunto elas são inconsistentes, né? E atípicas pela comunidade jurídica e vários analistas, como fontes aí da Polícia Federal também ressaltaram. Também destaca-se aí a questão da evocação para si o inquérito do STF, para ele. E a decretação de sigilo máximo, determinação de acautelar as provas em seu gabinete. Fazer algo parecido com o que foi feito lá, pegar para si. Tomou da PF. Vocês estão entendendo aí
Aí temos o conflito de interesses e familiar e financeiro. Foi comprovado, né? Foi comprovado por meio de reportagens, matérias investigativas, como por exemplo a Folha de São Paulo e o Estadão, que empresas pertencentes aí a familiares diretos do Dias Toffoli, o irmão e também o primo, foram sócios de um fundo de investimento chamado Arlen, né? Arlien, né? O fundo de investimentos, gerado aí pela RIAG Investimentos. Ou seja, ele teria interesses diretos, tem parentes lá, não poderia estar conduzindo esse processo. A RIAG, por sua vez, peça central, né, como eu disse, no esquema de fraude aí do Banco Master, e também é investigada por suposta lavagem de dinheiro para o primeiro sem mando da capital na Operação Carbono Oculto. Olha o esquema aí até onde vai, né? E proximidades com a defesa dos investigados. O ministro Dias Toffoli, ele viajou em uma aeronave, né? Tem que repetir isso, vou repetir, particular, na companhia de Augusto de Arruda Botelho, advogado de um dos, né? Ele é advogado de um dos diretores do Banco Master, o Augusto de Arruda Botelho, um dia após, né, ser sorteado no caso. 4 dias depois, o ministro decretou sigilo no processo. Aí a gente vai falar da estrutura da fraude do Master aqui. As investigações da PF e do Banco Central apontam para um esquema complexo de fraude que envolve aí a concessão de empreendimentos financeiros, né, fictícios, tá? E também a utilização de uma rede de fundos de investimento muito ligados aí à REAG para ocultar origem e também o destino dos recursos, inflando assim artificialmente o balanço do Banco Master. A REAG está ligada com o primeiro sem mando da capital. Se ele fez isso aqui e participou disso aqui, ó, presta atenção. Se ele participou disso aqui, vamos lá. Isso aqui é um vídeo de 2014, ele dizendo que eles roubaram um processo, né? O que nós vamos pensar dele agora? Vai lá, coloca aí. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã. Não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez... Olha a cara de pau que ele faz aí. Não. O que tava o processo? Tava com a PF. O que eu fiz? Eu peguei para mim o processo da PF. Né? Não dá para resolver lá que o negócio ia explodir em todo mundo. Aí eu fui lá e trouxe para mim. Posso pensar assim, Toffoli? Ponto de interrogação. Intenção de bater palma, mas tem que bater palma pro Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. Você tinha que ter dado ordem de prisão pro Vladimir, porque, né, se ele roubou é crime. Se você presenciou um crime, ou você é testemunha, ou você é cúmplice, você é partícipe. E essas pessoas moram lá. Até hoje. Porque depois conseguimos efetivamente suspender o despejo no Tribunal Regional Federal. Conseguiu, né, o que queria. Então, se você está com as provas aí o caso do Banco Master está em sigilo,
né? E se derem um jeitinho, os caras vão continuar roubando, fazendo as mesmas roubalheiras do Master como hoje, né? E fomos à Caixa Econômica Federal, era um terreno da Caixa, que a Caixa tinha obtido em dação em pagamento de dívida bancária, e lá hoje tem um conjunto habitacional, que atendeu não só aquelas chamados invasores, que a gente sempre chamava de ocupantes, nunca de invasores, ocupantes. E esse roubo do processo resolveu essa situação, porque conseguimos suspender e depois, negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir. O Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O amigo dele foi processado, né? Então, como ele, né, conhecia a juíza, você vai ver lá. Continue aí, produção. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. Ah, a juíza tinha sido estagiária do jurídico lá da defesa. Olha, vou viajar lá para assistir o Palmeiras na final. Ô, Botelho, o que você tá fazendo aqui? Você é advogado do Forcaro? Que coincidência você tá aqui. É uma coincidência. Olha isso aqui, ó. Eu sou o juiz, você é o advogado, né? Então tá aí, ó. Olha lá. A juíza, aí o Vitor contou toda a história e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Você viu aí? A pergunta que eu faço pra você, será que ele tá tentando fazer a mesma coisa? Porque tinha o advogado do réu, tava com ele num avião particular, coincidência. Gente, você encontrar alguém, né, num avião comercial é uma coisa, você tá lá na primeira classe e o fulano tá lá na classe econômica. Ah, viajaram no meu avião, beleza. Por mais que eles se encontrem depois, né? Não, mas os caras na maior cara de pau foram no mesmo avião particular ali. E aí, vocês acreditam, escreva para mim aí, você acredita que eles falaram mesmo ali na ida do jogo da final da Libertadores só sobre o Palmeiras e o Flamengo? Porque eu não acredito não, porque não tá escrito trouxa na minha tese aqui, eu não, né? Você acredita mesmo nessa história? Gente, ó, tá ficando feio pra esses caras. Tá ficando feio pra esses caras. E eu vou mostrar pra você, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá ficando feio, tanto pra ele quanto pro Careca, né? O negócio tá muito escandaloso. Tá muito escandaloso. E mesmo assim os caras não estão nem aí, né? Por quê? Porque eu e você e eu, nós dois, nós somos muito passivos. Nós somos muito passivos. Né? Deixa eu ver se eu consigo pegar acho que eu não coloquei aqui não o vídeo, mas nós aqui nós somos muito passivos. Era para nós estarmos nas ruas aí lutando, né? Contra toda essa nhaca que está acontecendo aí, que fica difícil até para os team leaders aí da imprensa, para quem defendeu tanto o Toffoli, né? Para quem defendeu tanto o Dias Toffoli e outros aí da mídia, né? Defenderam aí o Dias Toffoli, o Dias Quitossi, né? Muitos defenderam ele aí. Dá pra gente pôr, produção? Aí, ó. Coloca a matéria aí, ó. Coloca a matéria aí. Ó lá.
Põe lá, produção. Aí. Aí foi? Foi. Aí, vamos lá. Tá aí, ó. Toffoli reduz prazo para a Polícia Federal ouvir investigados no Banco Master. É para não dar tempo de ouvir tudo, é isso? Será que também é para não dar tempo de ouvir tudo? Por que reduziu o prazo? Né? Tá aí, ó. Determinação do ministro marca novo desgaste aí na relação institucional com a corporação do âmbito da investigação. Até a mídia está percebendo que está ficando feio aí a briga institucional aí, ó. Tá feio aí, ó. O ministro Dias Toffoli da Corte da Marola, né, reduziu aí de 6 dias, né, para 2 dias o prazo para que a Polícia Federal colete, né, depoimentos dos investigados no caso do Banco Master. E aí? Acusavam Bolsonaro de interferir na PF. Lembra que acusavam Bolsonaro? Ah, ele quer escolher o Ramagem porque ele quer interferir na PF. Pois é. A determinação do magistrado representa um novo desgaste na relação institucional com a corporação. O ministro tem demonstrado desconfiança com a atuação da PF no âmbito da investigação. A pergunta que eu faço para você: ele escolheu a dedo os peritos que irão investigar. E agora ele está escolhendo o tempo para que as pessoas sejam ouvidas. 2 dias para você colher depoimento de várias pessoas. A pergunta que eu faço para você: isso é ou não é interferência aí nas investigações? Você acha que é interferência? Ele está interferindo ou não está interferindo? Ele está facilitando as investigações ou ele está Eita, vai chover em São Paulo, daqui a pouco a live cai, quer ver? Trovejou aqui, não sei se deu pra vocês ouvir o barulho aí, mas trovejou aqui, meu Deus, caiu, repalangueou aqui o negócio, meu Deus do céu. Tá ficando feio. Ó, olha essa matéria aqui do Burrol. Coloca lá, produção. Vamos ver se vai. Se o UOL não fechar, né? Às vezes o UOL fecha. Tá aí, ó. Por Letícia Cassado aqui, ó. A atuação de Toffoli no caso Master é considerada atípica nos bastidores. Nos bastidores da onde? Da PF, né? Tá aqui, ó. A atuação do ministro Dias Toffoli da Corte da Marola na condução das investigações sobre o Banco Master é considerada atípica por investigadores e advogados criminais. Publicamente, ninguém quer criticar o ministro, porque tem medo, né? Sabe que está no regime, mas em conversas de bastidores, fontes que acompanham o caso ou que atuam no tribunal dizem que chama a atenção a maneira como a investigação está se desenrolando, né, na Corte da Marola. Diversas decisões de Toffoli têm causado estranhamento entre pessoas que acompanham a Corte da Marola. Só agora ele libertou Youssef, Zé Dirceu, o cara do Odebrecht, Joesley Batista, Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro. É só agora que vocês estão achando que ele está fazendo coisa típica?
A primeira e mais gritante dúvida que ainda não ficou clara é por qual razão o caso do Banco Master está no tribunal. Já que, ao menos até agora, a investigação não abrange parlamentares com foro de prerrogativa de função. Só agora que vocês estão vendo isso aí, o que aconteceu, UOL? Não tem vídeo de vocês aqui não, né? Aliados de Toffoli no tribunal minimizam o desgaste sobre o argumento de que ele está à frente do caso e sabe o que faz. E é o tribunal, né? E um juiz mantém aí a investigação sob sigilo por tempo. Então ele sabe o que faz, assim como ele viu fazer. Ele participou do roubo lá, não participou? O ministro puxou o caso para o STF após pedido da defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que tinha um defensor lá interessado no caso na viagem para Lima junto com Dias Toffoli. Na ocasião, a PF recolheu um documento sobre comercialização de imóveis relacionados aí a um deputado, mas não está no escopo da investigação. Inventaram aí um clichê, né, para poder estar na investigação. Mas é cada coisa que a gente vê aqui, né? Isso vai explodir. De 2 bombas, a Malu Gaspar soltou apenas uma. Falta outra bomba para ela soltar. Ela soltou no domingo. Falta outra bomba para ela soltar. E a gente precisa investigar, né? Nós precisamos investigar. Tem muita coisa para acontecer aí desse caso do Banco Master, né? Eles acham que nós não estamos vendo, mas nós estamos vendo. Você que está chegando agora no YouTube e não deixou o seu like, eu peço o seu like ajuda demais aqui o nosso trabalho aqui da internet. Nós estamos com o Shadowban, né? É inacreditável que o YouTube faz aqui no Brasil. Espero que logo a gente consigamos sair disso daí, né? Vamos ver alguns comentários aqui. Regina, boa tarde, Denis. Boa tarde, Regina. Tá demorando para esses ministros caírem. Eles vão cair, né? Vão cair, certeza eles vão cair. Basta a gente fazer a nossa parte nas próximas eleições aí. Quem que é? Tá em arroba, eu não consigo ler aqui. Lenira, isso, Lenira. Nada de... Gente, eu sou deficiente visual, então estou ouvindo aí o leitor para eu ler, tá, gente? Para quem não sabe, tá? Sou deficiente visual. Nada de novidade, sempre os mesmos processos, né? Só que cada dia sai uma coisa sobre esses processos aí. Mas eu queria te saber que não há nada de novo aqui. Você sabia que que o Daniel Vorcaro, quando foi dada essa busca e apreensão, vazou para ele, não sei se foi da PF, de quem foi. E o que ele fez? Ele pegou 5 celulares